Bom dia com Jesus, cristãos extraordinários! Mais um dia na nossa caminhada em 2025 na palavra. E lembrando você, fique comigo até o final, daqui a alguns minutinhos, aquela forte oração de milagres que vai abrir os céus na nossa vida. Olha o tema de hoje: liberdade pelo amor. E você vai entender tudo sobre amor dentro desta palavra. Mas antes de tudo, te convidar, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal e pega agora esse aviãozinho e compartilhe essa mensagem com todo mundo, porque tem muita gente se sentindo rejeitada, sozinha, abandonada e não tem nem ideia o quanto ela pode ser liberta pelo amor, tá bom? Vamos para a palavra? Apocalipse, a Bíblia diz no capítulo de número 1, versículo 5, o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Que palavra extraordinária! Eu quero que você compreenda aqui o amor de Deus por nós. Lá em João está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a palavra vai agora se finalizar em Apocalipse, quando diz que o primogênito de Deus, Jesus Cristo, o soberano Rei dos Reis, ele nos amou. Agora, o amor do Pai vem através do Filho, e Jesus nos amou e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele nos amou, e nos amou de tal maneira que ele deu a própria vida por nós na cruz do Calvário. Ele morreu por mim e por você. Muitas pessoas podem perguntar: mas por que Jesus se crucificou? Por que Jesus morreu? Se ele era Deus, por que isso? Porque havia uma dívida, uma herança de uma dívida impagável que eu e você contraímos através de Adão, uma dívida que nos levaria à condenação eterna, nos levaria ao sofrimento eterno. Éramos escravos do pecado, do maligno, e depois de muito sofrer nesta terra, condenação no lago de fogo e enxofre. Não havia solução, porque Deus, olhando dos céus para a terra, não viu um justo sequer que pudesse pagar essa dívida. Mas aí vem o primogênito de Deus, Jesus Cristo. Deus nos envia o seu Filho único por nos amar. E agora Jesus, nos amando de tal maneira, ele vai para a cruz. E Jesus Cristo, então, ele seguindo todo o protocolo necessário, ele paga a nossa dívida. Que dívida? A dívida do pecado que contraímos através de nosso patriarca, do nosso amado Adão. Isso, e agora, Jesus paga a dívida com seu próprio e precioso sangue, porque a moeda no mundo espiritual é sangue. E para pagar a dívida da humanidade, tinha que ser um sangue puro, imaculado, sem pecado. E esse, só Jesus Cristo. Ele pagou a minha dívida, a sua dívida. Por isso, ao final, ele diz: Pai, está consumado. Quer dizer, está pago. A dívida foi paga. Ninguém deve mais nada. Agora, eu e você somos libertos dos nossos pecados. Somos libertos da condenação. Somos libertos da maldição. Somos libertos desse mal que nos levaria à escravidão eterna no lago de fogo e enxofre. E libertos agora, podemos em Cristo, temos a vida eterna em um lugar onde não há choro, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não haverá cobrança, onde não haverá pecado, aonde eu e você viveremos eternamente livres, puros, curados, libertos, felizes, e de lá nunca mais sairemos, porque é o reino eterno de nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele me amou e ele te amou. E quando ele se entregou por nós, ele não olhou para os nossos pecados.
ele não olhou para as nossas falhas. Ele não olhou para a nossa dívida. Até aqueles que estavam lhe crucificando, ele disse, os perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Ele não olhou nem para a violência que eles estavam cometendo com ele. Ele só perdoou. Por quê? Porque Deus me ama. Deus te ama. Jesus nos ama. E ele nos quer para ele. Porque por ele podemos ter totalmente a nossa dívida que foi contraída pelo pecado anulada. E nós podemos ter a nossa salvação e vida eterna declarada através do seu sacrifício. Mas uma coisa é importante compreender: a dívida foi paga, mas eu e você não devemos contrair novas dívidas. Como assim? A dívida da herança de Adão foi paga, mas se você contrai sua própria dívida, então a consciência é sua, então a dívida é sua, então a decisão foi sua. E isso aí já se torna algo que você, em Cristo, pode resolver ou pode, então, manter a sua dívida. Se você mantiver agora a sua dívida pessoal, você está se condenando. Você está desejando ir para o lago de fogo e enxofre. Você está desejando ser escravo, quando não é mais necessário. Porque está escrito, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres da dívida. Mas não quer dizer que se você contrair novo compromisso, você não terá que pagá-lo. Compreende? E como que eu não contraio novo compromisso? Nova dívida, Toniel? Ei, seguindo a Jesus e permitindo que ele seja o seu pastor, que ele cuide de você, que ele te ame, que ele te sustente, que ele te guie, que ele te ensine, que ele faça o que tem que ser feito para que eu e você vivamos uma vida plena. Uma vida plena não tem dívida contraída. Uma vida plena, ela está estabilizada. E a única maneira de termos uma vida estabilizada sem dívida é vivendo junto do Mestre, é vivendo com o Rei dos Reis, é vivendo com aquele que é o nosso Salvador e Libertador, Jesus Cristo. Por isso ele disse, olha bem o que ele falou, quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele não colocou em mim, em você, nenhuma exigência de pagarmos nada para ele, mas negarmos a nós mesmos. Porque nós temos em nós, infelizmente, o mau hábito de sempre contrair novas dívidas. Você vê como o ser humano é? Hoje ele tem um relógio, mas ele quer um mais caro. Hoje ele tem um carro, ele quer um mais caro. Hoje ele tem uma roupa, ele quer uma mais cara. Olha só, a cada momento o ser humano quer mais, mais, mais. O ser humano é consumista. E até nessa questão, Jesus pagou as dívidas da herança do nosso pecado em Adão, mas nós, como consumistas carnais, se não vigiarmos, contraímos novas dívidas através das nossas ações e decisões. Por isso, ele disse, quem quer vir após mim, negue a si mesmo. Quando você se nega e aceita Jesus como teu Senhor, então você vai fazer as orientações, as ordens dele. E indo pela ordem dele, você não contrai nova dívida. Porque ele te ensina a andar em vida e em vida com abundância. De tal maneira que você não tem dívida. E por isso está escrito, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, nenhuma dívida há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne consumista, mas segundo o Espírito da plenitude. Estou completando para você aí a frase para você compreender a visão que eu estou te passando. Mas eu sou pecador, Toniel. Se arrependa. Mas eu erro. Se arrependa. E aceite Jesus entrar em sua vida agora. Pagar a dívida que ele já consumou na cruz do Calvário. Ele só vai declarar o teu nome. E aí, ande em Cristo. O que você fez até aqui nada importa. Jesus apaga. Jesus, ele elimina, porque ele já pagou o preço. Só que está escrito que somente terá como dívida paga, somente terá como não condenado quem confessá-lo como Salvador. Só aquele que declarar Jesus Cristo como seu Senhor é que passa da dívida para a plenitude, da morte para a vida. O quanto você errou até aqui, pouco importa para Deus. O sangue de Jesus já pagou.
O sangue de Jesus já consumou essa dívida. Você é livre desde que você declare Jesus Cristo como o teu Senhor e Salvador. Claro que na caminhada, no decorrer, talvez você que já aceitou Jesus tempos atrás, assim como eu, que vem uma vida em Cristo, você tenha tido erros, esteja tendo erros, mas é para isso que você é de Jesus. Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. De repente você errou, você pecou, você caiu em algum momento diante da tua vida cristã. Faça como Pedro, que quando começou a afundar nas águas, ele gritou: Jesus, socorre-me! Que a Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, o puxou para fora. Assim Jesus fará contigo. Se você já anda em Cristo, mas em algum momento voltou a cair, a afundar em algum detalhe, algum pecado, contraiu nova dívida, chama por Jesus, ele te livra, ele te puxa para fora e você volta a andar no sobrenatural. O amor de Jesus é poderoso para perdoar os teus pecados, os meus, os nossos, e nos salvar. Compreenda, Jesus não ama o pecado, Jesus não é conivente com o pecado, Jesus não aceita o pecado, mas ele ama o pecador. Ele quer o pecador, ele aceita o pecador, para que ele possa nos limpar, nos purificar, nos santificar, nos aperfeiçoar e nos preparar para morar com ele eternamente no reino da sua glória. Deixa eu ler para você o que eu escrevi aqui, ó. O sacrifício de Jesus na cruz foi a maior demonstração de amor que a humanidade já recebeu. Ele não apenas nos ama, mas nos libertou do pecado pelo seu próprio sangue, garantindo-nos uma nova vida. Muitas vezes carregamos culpas e pesos desnecessários, esquecendo que Cristo já nos libertou. Uau! Nossa identidade agora está nele e não somos mais escravos do pecado, mas filhos de Deus, chamados para viver em liberdade. Que possamos viver diariamente com gratidão, reconhecendo que fomos comprados por um alto preço e chamados para uma vida de santidade e comunhão com o Senhor. Você é livre, eu sou livre, nós não temos dívida, porque estamos em Cristo. Ande em Cristo. Permita o Espírito Santo a cada dia te fortalecer mais para você a cada momento largar o pecado, deixar o pecado, negar a si mesmo e ser só de Jesus conforme a vontade de Deus. Deixa eu te fazer aquelas perguntas de reflexão que eu faço em todo o devocional. Vamos lá? Você tem vivido como alguém verdadeiramente livre em Cristo? Ou ainda carrega pesos que ele já levou por você? Tem pessoas que vivem se condenando pelo que ficou para trás. O inimigo fica lançando setinhas, flechas, e você fica: ai, eu estou passando por isso porque eu fiz aquilo, ai, eu estou vivendo isso por causa daquela época. Ei, Jesus já pagou, Jesus já eliminou. Nenhuma condenação há para os que são de Cristo. A dívida passada foi paga, quitada, a borracha passou e apagou tudo. Não permita o diabo ficar te condenando e nem a sua consciência. Entrega tudo a Jesus e diga: Senhor, essa dívida não me pertence, porque o Senhor já pagou. Essa promissória já é velha. Pode rasgar, Jesus, e deixa Jesus rasgar. E você viva uma nova vida em Cristo. Amém? Vamos orar juntos? Mas antes de orar, te convidar, se você ainda não está inscrito, agora é de se inscrever no canal, acionar o sininho, deixa aquela curtida, aquele joinha agora e deixa um comentário aqui, seu nome, cidade de onde você está me assistindo e um pedido de oração ou um testemunho, tá bom? Pega esse aviãozinho, tem muita gente precisando se livrar desse peso da condenação e do pecado. Pega esse aviãozinho e compartilha essa mensagem de hoje com todo mundo, tá bom? Vamos orar juntos? Repita assim comigo as palavras: Senhor, obrigado por teu amor que me libertou. Ajuda-me a viver em plenitude essa liberdade, glorificando o teu nome em tudo o que faço. Senhor, que nenhuma condenação há, ó Pai, agora, sobre aqueles que estão em ti.
É isso que a tua palavra diz. Senhor, que então, sobre esse homem, essa mulher, sobre a minha vida, sobre a vida deste jovem, dessa moça, dessa criança, desse senhor, dessa senhora, deste cristão, deste pai de família, desta mãe, deste ministro da palavra, do louvor, deste homem e mulher de Deus, seja arrancado agora todo o peso, seja arrancado agora todo o pecado, seja arrancada agora toda condenação, toda depressão, toda angústia, toda ansiedade, toda cobrança maligna que fica tentando, ó Pai, condenar, apontar essa pessoa, enfraquecê-la na decisão. O Senhor já pagou pelo preço, pela dívida dos nossos pecados. E em Ti, Senhor, nós somos libertos e salvos. Não somos escravos do mundo, não somos escravos do pecado, não somos escravos do maligno, nós pertencemos a Ti, o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Jesus, por nos amar e dar a sua própria vida para pagar pela nossa dívida. Agora, Senhor, pelo Teu Santo Espírito nos fortaleça, a ponto que venhamos negar a nós mesmos, para não contrairmos outras dívidas e possamos em Ti viver. Porque a Tua palavra diz, Pai, que não há condenação para aqueles que estão no Senhor, e em Ti, Jesus, nós queremos viver. Leva-nos a andar nos Teus caminhos conforme a Tua palavra, e temos, ó Pai, a garantia do Senhor sobre a nossa vida para a grande salvação. Escreve o nome de cada um dos que oram comigo, meu nome, o nosso nome no livro da vida, e que não haja nada que possa anular, ó Pai querido, esta bênção em nós. Conforta o coração de cada um dos que oram comigo agora. Arranca todo o peso e condenação, Jesus, e dê forças para que todos nós possamos andar em santidade, em obediência, em renúncia, arrependidos, conforme a Tua vontade pelos Teus caminhos. Fica conosco, Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus lindos, essa palavra é toda sua, abençoada para você viver um novo tempo, uma nova vida com Jesus. Não permita que nada venha tirar, arrancar você do caminho do Senhor, tá bom? Meu lindo, minha linda, não esqueça, agora é hora de me seguir, pegar essa mensagem e compartilhar com o maior número possível de pessoas, tá bom? Amanhã eu volto 5 da manhã com mais um devocional. Bom dia com Jesus. Quer ler a Bíblia comigo em um ano? Leia hoje 1 Crônicas, capítulos 25 a 27. E até dezembro teremos feito a leitura inteira da Bíblia, tá bom? Até amanhã. Tchau!